Agora, um outro assunto que também nós destacamos no Direto à Redação de hoje é sobre os ônibus que são apreendidos ao serem flagrados com diversas irregularidades. Quais são essas irregularidades, Vitor? Olha, Douglas, inclusive eu estou procurando minha colinha aqui, porque não é pouca irregularidade não, viu? Muito. São várias irregularidades. Inclusive foram duas ações diferentes no mesmo local, que foi lá em Picos, duas ações diferentes, mas que incluíram aí o mesmo tipo de crime, o mesmo tipo de infração. São ônibus, Douglas, que são utilizados para o transporte de estudantes universitários de uma faculdade particular de Picos e também da própria UESP, né, da Universidade Estadual, no campus lá de Picos. E, bom, esses estudantes, eles normalmente moram em outras cidades, em outros povoados que ficam ali na região de Picos e que utilizam esses ônibus para se locomover até o grande polo, né, que é a cidade de Picos. Então, eles fazem esses trajetos diários aí. No entanto, os ônibus, infelizmente, não têm condições de rodagem com várias infrações. Inclusive, uma das infrações que foi constatada pela Polícia Rodoviária Federal é que o motorista desses ônibus, né, o motorista de um desses ônibus, melhor dizendo, não possuía uma liberação especial. Ele possuía a Carteira Nacional de Habilitação, que é obrigatório, claro, mas ele precisa ter uma autorização especial para o transporte de pessoas. E ele não tinha essa autorização, ou seja, essa autorização ela é utilizada quando a pessoa, ela é conseguida quando a pessoa ela faz um curso e tudo mais e, infelizmente, esse motorista não tinha. Isso é só uma das infrações. Nas imagens a gente está podendo ver, Douglas, pneus carecas, completamente carecas, inclusive saindo a borracha do pneu, o pneu no arame, que a gente sabe o perigo que isso pode causar, e outras irregularidades também foram constatadas. Um desses veículos tinha uma documentação atrasada, licenciamento, IPVA, desde 2020, uma das irregularidades. Defeito no sistema de iluminação do veículo, que a gente sabe que é fundamental. Para-brisas trincados, que também é uma infração veicular. E poltronas sem cinto de segurança. Então, tudo isso acabou apontando aí as irregularidades nesses veículos, demonstrando a insegurança que esses veículos estavam trazendo para esses estudantes. Os veículos eles foram apreendidos e os estudantes, o veículo, na verdade, ele foi escoltado até a universidade para ele fazer o trajeto ali naquela data e depois foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal para que fossem sanadas essas irregularidades e passasse, claro, de deixar essa insegurança para esses estudantes universitários. Muitos deles, eu acredito, que nem sabiam de tantas irregularidades assim, mas que dependem do veículo e que precisavam fazer esse trajeto diariamente ali para estudar na região de Picos. E isso a gente está trazendo, Douglas, um dia depois daquele trágico acidente que aconteceu também na região sul do estado, em São Brás do Piauí, na PI que liga São Raimundo Nonato a Anísio de Abreu. Então, tudo isso acaba trazendo esse sentimento, né, de qual o nível de segurança que a gente acaba tendo nas estradas, em ônibus, em vans, enfim, em transportes públicos ou transportes coletivos que a gente precisa utilizar nas estradas do Piauí, Douglas. Isso é um problema, Vitor, que você que, como jornalista bem informado, você sabe, essa é uma pauta que é recorrente. Quer dizer, aí são os casos que são flagrados pela fiscalização, que são levados ao conhecimento público e que nós divulgamos. Quantas centenas de outros casos estão acontecendo neste instante no interior do estado, principalmente naqueles municípios onde a fiscalização é mais escassa, não tem uma fiscalização tão frequente. Acontece todos os dias, a população corre risco, os usuários, muitas vezes crianças, jovens, correm risco de morte, e está tudo bem, está tudo bem. Você vê quando o Tribunal de Contas do Estado programa uma fiscalização surpresa. Eu lembro, Vitor, faz um tempo já, o Tribunal de Contas do Estado fez uma fiscalização, não sei se você recorda disso, em várias escolas do interior do estado. Várias. Meu primo, acho que isso foi... Não está com muito tempo, não. Eu lembro disso. Você lembra dessa fiscalização, Vitor? 2 anos, eu acho, né? 2, 3 anos no máximo. Mais ou menos isso, não é mais tempo do que isso. Quando eu recebi o material do Tribunal de Contas do Estado, eu fiquei chocado. Mas não era foto de ninguém, não. Eram fotos enviadas pelos técnicos do TCE.
municípios com escola de palha. Escola de palha. Cadeira caindo aos pedaços, só cobertura de palha, não tinha muro, não tinha nada. Parecia que você estava estudando no século XIX, século XX, no início lá, 1900 e pouco. Quer dizer, bastou você ver como é raso. O erro, o crime é raso. TCE fez a fiscalização ali, que encontrou de irregularidade em todos os níveis da educação infantil e fundamental. Foi assim, uma enormidade. Então, é algo penoso mesmo, viu? Agora, sinceramente, eu entendo, inclusive, a reivindicação de muitos prefeitos, que tem aquela frase muito conhecida que é a municipalização das responsabilidades e a federalização dos recursos. Ou seja, mais Brasília, menos Brasil. Era o contrário, para ser mais Brasil, menos Brasília. Ou seja, as responsabilidades são passadas para os municípios cada vez mais e os recursos ficam concentrados em Brasília cada vez mais. Entendo perfeitamente isso. Agora, nós não podemos acobertar, não podemos encobrir o fato de áreas como saúde e educação, cada vez mais o governo federal. É pouco, muito pouco, mas os recursos têm sido enviados cada vez mais para essas duas áreas, notadamente educação. Notadamente educação. Então, agora, saúde tem que dar uma melhorada. Você tem um caso de Teresina, por exemplo, o doutor Silvio Mendes está em Brasília para viabilizar mais recursos para a saúde, porque o HUT tem uma despesa mensal, né, Vitor? Acho que mensal de R$500 milhões. Mensal é isso, acho que é mensal. Isso. Anualmente, praticamente todo o recurso da saúde pública de Teresina está empregado no HUT. Então tem que se encontrar uma solução, o doutor Silvio está tentando encontrar essa solução lá em Brasília. Né? Tem que melhorar. Agora, mas aí a gente tem um problema. No caso de Teresina na saúde, a gente tem um problema. Chama-se HUT. O problema é assim, é um sumidor de recursos, porque atende gente de vários estados do Brasil. A compensação do SUS não é lá essas coisas. Não funciona como deveria funcionar. E fica essa despesa enorme para os cofres da Prefeitura de Teresina. Aí você tem uma justificativa. Sabe o que é gastar 500 mil todo mês, rapaz? Todo mês você gasta 500 mil reais. R$500 milhões no HUT. Então, você tem uma justificativa. Mas no interior tem municípios aí que, se olha o transporte, como o Vitor trouxe aí, é nesse nível aí, das irregularidades para pior. Né? Aí a Prefeitura não tem como, por exemplo, licitar um novo ônibus. Só um novo ônibus. Pergunta que fica, né? Obrigado, Vitor. Bom trabalho amanhã. Obrigado, Douglas. E só para a gente encerrar, para fazer um alerta para as pessoas, porque tanto aqui em Teresina como boa parte do Piauí está dentro do alerta aí de chuvas intensas para as próximas horas, né? Sobretudo nessa região central do Piauí, onde fica Teresina, também ali mais para o sudeste, sudoeste, onde tem picos, toda essa região está numa faixa um pouco mais tranquila, digamos assim, dessas chuvas intensas, mas o pessoal do litoral e da região ali norte, né, no extremo norte do Piauí, podemos dizer assim, eles estão dentro de uma faixa mais perigosa ainda dentro dessas chuvas intensas. Então fica o alerta para que as pessoas tenham cuidado, não passem esse perigo, né, quando estiver nas chuvas, as chuvas fortes. Então tentem se manter abrigados e seguros, porque de fato foi um alerta aí que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nos últimos momentos, que a gente está trazendo aqui essa atualização direto da redação do Sistema UDI.